E aí, galera, aqui é o professor Alexandre Miranda e nós vamos falar agora sobre evolução, evidências e teorias. Para que a gente tenha uma discussão bem embasada, é importante que nós partamos de uma discussão acerca do fixismo e da evolução. Então, o fixismo ele parte da premissa de que as espécies são fixas, elas são imutáveis, não apresentando nenhuma modificação. Elas permaneceriam iguais desde o seu surgimento até os dias de hoje. De uma forma veemente, a ideia do fixismo se opõe à teoria da evolução. Essa ideia do fixismo ela foi perdendo força, porém aqueles que a defendiam hoje acabam tendo uma nova roupagem dessa ideia do fixismo. Essa nova roupagem, através de uma concepção pseudocientífica, recebeu o nome de design inteligente. Para os defensores dessa ideia, existe uma inteligência, ou para alguns deles até a mão divina, que moldou esse curso da evolução. Isso porque eles acreditam que os sistemas biológicos, alguns deles são extremamente complexos e que as diferenças entre as espécies são tão significativas que elas não poderiam ser explicadas apenas pelo mecanismo da evolução. Mas o que é evolução? Evolução é um processo no qual ocorrem as mudanças, as transformações dos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a espécies novas, a novas espécies. Toda essa discussão ela é embasada principalmente nas evidências evolutivas, nas evidências da existência da evolução. Ah, essas evidências elas corroboram para que a ideia da evolução se embase e tenha todo o entendimento com diferentes fontes de informação. Então nós vamos observar que existem alguns tópicos que são importantes e nós vamos abordá-los de uma forma bem direta. A primeira delas seria o conceito de homologia. O conceito de homologia, nós vamos observar a semelhança entre estruturas diferentes do organismo, porém essa estrutura ela tem uma origem embriológica única. Mesmo que a estrutura anatômica do organismo ela tenha diferença dos seus ancestrais, a origem embriológica vai ser a mesma. Nós vamos poder observar isso de uma forma mais direta quando nós temos nessa imagem a estrutura de um braço humano, percebendo todos os seus ossos, húmero, rádio, ulna, os carpos, metacarpos e as falanges. Todos esses ossos do braço nós conseguimos observar na pata dianteira de um cavalo. Existem sim modificações das estruturas ósseas, porém continuam sendo os mesmos ossos. O mesmo nós observamos na asa de um morcego. Nós também vamos ter o húmero, o rádio, a ulna, as falanges, então nós podemos observar que a asa do morcego não é o seu braço, e sim a sua mão. Como também conseguimos observar a estrutura de uma nadadeira de uma baleia. Repare que os ossos que compõem, que estruturam a mão humana, também são encontrados na nadadeira de uma baleia. Então, esses órgãos, essas estruturas, elas são homólogas, elas têm funções diferentes, porém a mesma origem embriológica. Já a analogia, nós vamos observar sim uma semelhança morfológica, uma semelhança de funções. Porém, a origem embriológica dessas estruturas, ela é completamente diferente.
Elas se originam de porções diferentes do embrião desses diferentes organismos. Então, essas estruturas, elas não refletem por si só qualquer grau de parentesco entre os organismos, elas fornecem indícios da adaptação dessas estruturas de diferentes organismos a uma mesma variável ecológica, portanto, a uma mesma pressão ambiental e estruturas semelhantes exercendo a mesma função. Isso vai nos trazer, o que veremos à frente, o conceito de evolução convergente. Então aqui nós temos a asa de um morcego, a asa de um inseto e a asa da ave. As três têm função de voo, porém a origem embriológica é diferente. Nessa outra imagem, podemos observar três organismos que vivem ou viviam na água. A estrutura corpórea é muito semelhante, uma estrutura corpórea fusiforme, hidrodinâmica. Então, nós temos o golfinho, o ictiosauro, que é um réptil fóssil, e o tubarão. Podemos ver também nessa imagem ao lado três organismos que apresentam os seus olhos e as suas narinas no mesmo eixo e o corpo na água, o corpo dentro da água para protegê-lo. E, porém, ele necessita manter a narina para sua respiração pulmonar e os olhos para ter a visão do ambiente externo. Repare que nós temos aqui um anfíbio, um réptil e um mamífero, e os três têm estruturas análogas. Elas têm a mesma função, porém origem embriológica diferente. Esses dois conceitos que nós observamos de homologia e de analogia nos levam a entender outros dois conceitos também importantes para o estudo da evolução, que é a irradiação adaptativa e a convergência evolutiva. Nessa primeira imagem, nós vamos poder observar a irradiação adaptativa. Então, nós temos aí uma imagem com vários mamíferos e todos eles têm uma ancestralidade comum. Se nós pararmos para pensar na homologia, tem funções diferentes, o que nós observamos em organismos que voam, que vivem na água, organismos que vivem embaixo do solo, organismos que vivem em árvore, organismos como aqui esse grupo que é herbívoro, antílope, o veado, carnívoros, organismos com diferentes características, porém eles têm uma ancestralidade comum. Essas estruturas, como a pata dianteira desse ancestral comum, é a mesma estrutura da nadadeira, de uma baleia, é a mesma estrutura da pata dianteira de um castor. Então, nós temos aqui uma amostra do que seria a homologia, uma irradiação mostrada nessa estrutura. Nessa imagem, nós vamos conseguir observar um processo de convergência. E essa convergência ela é entendida porque existem estruturas que são análogas. Essa analogia mostra que todos os organismos nessa imagem eles são aquáticos, portanto, tem uma variável, uma pressão ambiental igual. Esses organismos, todos eles têm o corpo fusiforme, apresentam as patas dianteiras no formato de nadadeira, justamente para que eles possam ter se tornarem aptos a viver nesse ambiente aquático. Outra evidência evolutiva são os órgãos vestigiais. Os órgãos vestigiais são aqueles que, de uma certa maneira, a estrutura do organismo, com o passar do tempo, foi perdendo a sua funcionalidade. São resquícios evolutivos. Um exemplo dessa estrutura seria o apêndice vermiforme, essa pequena vesícula que nós temos na porção do seco intestinal. Lá nos mamíferos roedores, o seco é bem desenvolvido, no qual o alimento parcialmente digerido é armazenado e a celulose vai ser degradada pela ação de bactérias. Porém, organismos que são carnívoros não apresentam essa estrutura tão desenvolvida.
Então aqui nós observamos a presença, a localização no corpo e aqui mais ampliado a presença do apêndice vermiforme. Outro aspecto importante para o estudo da evolução, como uma evidência evolutiva, é a embriologia comparada. Quando nós estudamos o desenvolvimento embrionário de um organismo, nós vamos observar que existem certas etapas e organismos que são mais próximos na sua escala evolutiva, eles apresentam mais semelhanças no seu desenvolvimento embrionário. Então, existem em determinados momentos uma similaridade tão grande entre os organismos que fica até difícil de você identificar qual grupo que é. Nessa imagem, nós podemos observar claramente, aqui nós temos dois mamíferos, observamos a semelhança que é muito grande. Quando pegamos todos aqui que são mamíferos, observamos que praticamente não tem diferenças. Claro que com o desenvolvimento, com o passar do desenvolvimento embrionário, nós vamos começar a observar diferenças. Então repare que nesse primeiro momento, muito ainda no início do processo de desenvolvimento embrionário, existem poucas diferenças entre os embriões. Isso nos leva a entender que todos os organismos, os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos teriam uma ancestralidade comum. Os fósseis também são aspectos importantes como evidências evolutivas. Um fóssil nada mais é do que um registro de um organismo que pode existir por várias razões, como organismos que foram congelados, pegadas, esqueletos que foram mineralizados, organismos que ficaram fixados em âmbar. Então, os fósseis eles acabam sendo extremamente importantes porque nos dá a possibilidade de conhecer organismos que já estiveram no planeta e compará-los com os que existem hoje. Então, isso nada mais é do que um grande testemunho da existência da evolução. Então, nessas imagens, nós podemos observar de cima para baixo a imagem de um fóssil de uma grande libélula, abaixo um fóssil de um mamute, de um filhote de mamute, um inseto no âmbar, que é uma resina vegetal, e a última imagem, pegadas fósseis em uma rocha. Com todos esses pontos da evidência evolutiva, foram surgindo teorias para demonstrar a sua existência. Essas teorias evolutivas, nós vamos discutir três delas: o lamarckismo, o darwinismo e a teoria sintética da evolução, também chamada de neodarwinismo. Mas antes disso, eu gostaria de ler com vocês esse trechinho de A Origem das Espécies de Charles Darwin. A crença de que as espécies eram produtos imutáveis era quase inevitável enquanto se considerou ser de curta duração a história do mundo. A principal causa de nossa relutância a admitir que uma espécie originou espécies claras e distintas é que sempre somos lentos para admitir grandes mudanças, as quais não vemos as etapas. Charles Darwin quis dizer com essa frase que a história humana, a história de um indivíduo é muito curta e por ser curta, não é possível observar o processo da evolução, que ele é lento, muitas vezes gradual. Então, o tempo biológico, o tempo orgânico não é o mesmo tempo da evolução. Então, quando você não observa as mudanças, é difícil de admiti-las. O primeiro a discutir a evolução, a falar de evolução, a quebrar esse conceito arraigado na humanidade que era o fixismo, foi um naturalista francês chamado Jean-Baptiste Lamarck.
Lamarck ele propôs uma teoria que foi publicada em 1809 no livro Filosofia Zoológica, e ele dizia que formas de vida mais simples surgem a partir de matéria inanimada por geração espontânea e progridem a um estágio de maior complexidade e perfeição. Lamarck ainda era um defensor da abiogênese, porém ele tinha conceitos evolucionistas. Na porção da teoria evolucionista, Lamarck acreditava que a progressão dos organismos era guiada pelo meio ambiente. Se o ambiente tem alguma modificação nas suas condições, os organismos procuravam se adaptar a essa nova condição ambiental. Então aqui nós temos uma imagem de Lamarck e do seu trabalho da filosofia zoológica. Lamarck ele propôs duas subteorias dentro da sua teoria, dois pontos da sua teoria. Uma delas seria a lei do uso e desuso. Essas duas leis que Lamarck propôs, ele na lei de uso e desuso, ele acreditava que o organismo, no processo de evolução, ele poderia desenvolver determinada estrutura se essa estrutura fosse muito utilizada, ou se ela não fosse utilizada, ela desapareceria com o passar do tempo. Então, a lei do uso e desuso, ela pensava no processo de adaptação do organismo ao meio, sendo que o uso de determinadas partes do corpo fazia com que elas se desenvolvessem e o desuso se atrofiasse. Um exemplo que ele deu, e isso ficou historicamente marcado, foi do pescoço, do crescimento do pescoço das girafas. Segundo Lamarck, a girafa original ela tinha um pescoço curto. Então, esse ancestral, com o pescoço curto, havia uma pouca disponibilidade de alimentos ao alcance da sua boca. Restou a esse organismo forçar o pescoço, esticando-o para pegar alimento tenro, mas mais alto. Essa tendência continuou, esse esforço continuou esse pescoço foi aumentando de tamanho progressivamente até atingir as dimensões atuais. Outra lei que ele propôs foi a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, essas alterações que seriam provocadas pela lei do uso e desuso, elas seriam transmitidas aos descendentes. Então, aquela girafa que foi esticando o pescoço e o seu pescoço ficou um pouco maior, ao se reproduzir, ela teria filhotes já com o pescoço mais longo. E assim sucessivamente, até que atingisse um limite estrutural do organismo, que seria o tamanho do pescoço, o comprimento do pescoço que existe hoje. Um outro exemplo que é interessante fala a respeito das aves aquáticas. Elas teriam se tornado pernaltas devido ao esforço de esticar as pernas e assim evitar molhar as penas durante a locomoção na água. Então, ela tendo a perna alta, ela consegue se locomover na água sem molhar as penas, e isso facilitaria o seu voo. Como ela esticava suas pernas, ela adquiria essa característica de uma perna mais longa e ela, ao se reproduzir, passaria essa característica aos seus descendentes até que nós teríamos a estrutura que nós encontramos hoje dessas aves. Então, aqui, um flamingo com as suas pernas longas. Mesmo sendo controverso em alguns pontos a teoria da evolução de Lamarck, né, o lamarquismo, ela foi muito importante porque foi a primeira vez que se falava em evolução. Além disso, no momento que Lamarck trouxe as suas ideias, não se conhecia absolutamente nada sobre genética, então ainda era uma área um tanto quanto nebulosa, né? Então, o papel dele, a importância dele
até na discussão da herança dos caracteres adquiridos foi muito após, foi quando realmente, voltando a falar do aspecto da genética, foi quando ela realmente foi estruturada e aí havia subsídios para discutir e mostrar que a ideia de Lamarck não era totalmente correta, tinha uma série de equívocos. Posteriormente a Lamarck, nós temos aí a figura de Charles Darwin, talvez o mais conhecido quando se fala em evolução, o pai da evolução. Mas algumas ideias influenciaram Charles Darwin no seu trabalho. Uma das ideias foram os trabalhos de John Herschel, que era um astrônomo, do viajante naturalista Humboldt e talvez de uma forma muito clara, o trabalho de Charles Lyell também influenciou Darwin no seu, nas suas discussões. Porém, aquele que teve um papel significativo, definitivo no trabalho de Charles Darwin foram as ideias de Thomas Malthus, e isso serviu para que ele elaborasse o conceito de seleção natural. Malthus, do trabalho dele de 1798, ele sugeria que a principal razão da miséria humana era o descompasso entre o crescimento das populações e a produção dos alimentos. Então ele colocava que o poder da população é infinitamente maior do que o poder da terra em produzir os meios de subsistência para o homem. Então, o crescimento populacional era muito maior do que o crescimento da produção de alimentos. A população, se não encontra obstáculos, cresce de acordo com uma progressão geométrica. Esse foi um dos méritos do trabalho do Malthus, que chamou a atenção de Darwin com o entendimento de que existiria uma luta pela vida e somente a sobrevivência dos mais aptos. Ainda Malthus pensava no crescimento populacional se dá em progressão geométrica e a dos alimentos em progressão aritmética. Isso seria uma das explicações para a fome que existe no mundo. É lógico que não é somente esse aspecto, mas pensando no crescimento dos dois aspectos da população e do alimento, ela acaba sendo de uma certa relevância. Então, a seleção natural, a ideia, né, da ação da seleção natural, ela consistiria em selecionar os organismos mais aptos a uma determinada condição ambiental. E isso eliminaria os inaptos. Repare, nós estamos colocando o conceito de aptidão e inaptidão. Não estamos colocando o conceito de melhor ou de pior. Uma determinada característica em certo ambiente ela pode ser apta, em outro ambiente ela ser inapta. A expressão apto se refere à maior probabilidade de sobrevivência e deixar descendentes no ambiente. Se um organismo é apto, ele tende a sobreviver, consequentemente reproduzir e deixar descendentes. O inapto, ele tende a morrer e com a sua morte não há descendentes. Então as suas características tendem a desaparecer do ambiente. Então a seleção natural ela vai atuar de uma forma constante, permanente em todas as populações. Mesmo nos ambientes que são estáveis, que têm condições constantes, a seleção natural vai agir de um modo estabilizador. Aqueles fenótipos, aquelas características que sejam desviantes às condições estáveis, elas acabam sendo eliminadas. Como a gente sabe que o ambiente ele não mantém essa estabilidade, essa constância, e existe vários tipos de organismos, nós temos que as interações entre os organismos e o meio nós vamos ter diferentes tipos de pressões seletivas que vai atuar sobre essa população. Então, essa diversidade
de pressões ambientais leva a gente a entender que um grupo que tenha maior variabilidade genética vai sofrer menor redução, justamente porque a diversidade propicia maior chance de sobrevivência. Nós vamos assistir um trechinho de um documentário da BBC que fala sobre Charles Darwin. Em 1831, Darwin tinha 22 anos e estudava na Universidade de Cambridge, quando foi convidado como naturalista a uma grande expedição. A bordo do HMS Beagle, ele passou quase 5 anos percorrendo vários continentes, a começar pela América do Sul. De lá, ele voltou com dezenas de exemplares vivos, ilustrações e fósseis. Os fósseis deram a ele uma das primeiras pistas sobre a evolução. Por exemplo, ao ver os restos de um milodonte, um animal gigante parecido com a preguiça, ele deduziu que a semelhança não podia ser coincidência. Deveria haver um parentesco com a espécie atual. Quando passou pelas Ilhas Galápagos, Darwin observou espécies como as tartarugas gigantes que viviam em ilhas próximas, mas tinham características físicas únicas em cada ilha. Nas zonas úmidas, onde a vegetação era abundante, as tartarugas tinham pescoço curto e uma carapaça em forma de cúpula. Já nas ilhas com ambiente árido, elas tinham a carapaça irregular como uma sela e o pescoço mais longo. Mas como explicar essa diferença? Quando voltou de viagem, Darwin passou algum tempo analisando como, cruzando exemplares de uma espécie, criadores de animais e agricultores produziam novas variedades. A chave para conseguir variedades melhores de plantas e animais era a seleção artificial feita pelo homem. Darwin percebeu que o mundo natural provavelmente fazia o mesmo tipo de seleção, mas não sabia como, até que leu o trabalho de Thomas Robert Malthus, um economista britânico do século XVIII. Em um ensaio sobre demografia, Malthus disse que com o crescimento da Europa, a população aumentaria muito mais do que os alimentos disponíveis. Isso provocaria uma luta pela sobrevivência. Essa ideia ajudou Darwin a explicar o esquema evolutivo. Na natureza, há uma luta pela sobrevivência, mas o que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Se um ser vivo tem uma característica que lhe ajuda a sobreviver, ele vai se reproduzir com mais sucesso. O que não se adaptar, morre sem deixar descendentes. As criaturas com mais sucesso na reprodução passam esses traços adiante, e assim sucessivamente, até que as variações deem origem a uma nova espécie. Por isso, as diferenças entre as tartarugas que Darwin viu nas Galápagos eram produto da evolução. No ambiente árido, as de pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentarem, enquanto as que viviam em local úmido podiam comer grama e se proteger dos predadores, graças ao pescoço curto e à carapaça arredondada. Para Darwin, essas mudanças aconteciam de forma lenta e gradual. As espécies, incluindo o homem, não nasceram de forma independente, elas evoluíram de um ancestral comum. Segundo ele, foi a partir daí que a vida no planeta começou a se diversificar. 20 anos depois de sua viagem no Beagle, Darwin tinha escrito milhares de páginas, mas não havia publicado nenhuma. Ele queria ter provas inquestionáveis, talvez porque soubesse o terremoto que suas ideias iriam causar. Foi então que ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um admirador e colega naturalista que havia chegado à mesma conclusão. A evolução acontecia por seleção natural. Darwin temia que Wallace levasse o mérito pela teoria. Os dois naturalistas concordaram em apresentar uma carta conjunta explicando suas descobertas. Mas no ano seguinte, ao publicar seu livro sobre a origem das espécies, Darwin virou uma celebridade até mesmo fora da comunidade científica, mas não sem antes abalar os alicerces da Grã-Bretanha vitoriana. Então nós conseguimos observar o quão importante foi o trabalho de Charles Darwin. Então nós temos aqui alguns exemplos da seleção natural. Temos a resistência a antibióticos e inseticidas. Então, os antibióticos, a resistência aos antibióticos, ele se mostra muito quando há o uso indiscriminado desse tipo de medicamento, né? Quando a pessoa toma
de forma indiscriminada e também de forma equivocada, não é a bactéria que sofre a modificação, mas sim o medicamento que seleciona dentro da diversidade de bactérias aquelas que são resistentes ao seu composto. Dessa forma, nós vamos ter organismos que resistirão, não porque adquiriram a capacidade de resistência, mas sim porque já a tinham e foram selecionados. Aquelas que não tinha resistência foram morrendo e essas que tinham, ao se produzirem, deixaram essas características. Então, aqui mostrando a estrutura de uma bactéria e a ação do antibiótico na sua estrutura. Outros aspectos são interessantes para que a gente possa pensar no processo evolutivo, na ideia de Charles Darwin e corroborar com esse pensamento. Uma delas é a coloração de advertência. Então, alguns organismos produzem ou acumulam substâncias químicas nocivas e apresentam coloração vistosa, chamada de coloração de advertência, sinalizando que eles não podem e não devem ser ingeridos. Quem tenta se alimentar desses organismos aprende que não deve comer outros semelhante. Repare a expressão semelhante. Isso nos traz como exemplo a borboleta monarca. Ela tem uma coloração laranja e preta, extremamente vistosa. É um animal que é facilmente observado no ambiente, mas essa espécie de borboleta produz substâncias que as tornam não palatáveis aos seus predadores. Eles aprendem a associar esse padrão de coloração com algo que tem sabor desagradável, em alguns casos de alguns organismos, até tóxicos, podendo levar o organismo à morte. Então, esse padrão de coloração evita a captura desses organismos que apresentam coloração de advertência. Então, aqui é a borboleta monarca. O melanismo industrial. Esse exemplo é clássico quando nós falamos de seleção natural. Na Inglaterra, antes do processo de industrialização, e esse processo de industrialização ele é significativo nesse exemplo, justamente porque as indústrias utilizavam o carvão para produzir energia. Então, a fuligem do carvão, a fumaça do carvão, ela foi importante para que a gente possa entender esse exemplo. Antes da Revolução Industrial, havia predominância de mariposas claras, mas também existiam alguns mutantes que eram mais escuros. Porém, as claras, elas eram dominantes, existiam em maior frequência, visto que as escuras elas acabavam sendo mais fáceis de se visualizar no ambiente, portanto os predadores de uma certa maneira se alimentavam mais desses organismos, e como eles eram mais predados, a chance de reprodução era menor. Durante e depois da Revolução Industrial, os mutantes escuros passaram a usar a característica da fuligem para se esconder no ambiente. Então eles passaram a ser menos predados. As mariposas brancas elas ficaram mais destacadas. A partir desse momento houve uma inversão. As mariposas brancas passaram a ser predadas. A frequência de mariposas brancas, que antes da revolução era maior, agora se tornou menor. Então essa imagem ilustra bem essa capacidade de observar os organismos. Do lado esquerdo, nós temos uma mariposa preta e do lado direito, uma mariposa branca, demonstrando que é muito mais visível a mariposa branca. Essa ideia do melanismo industrial nos traz dois conceitos que são importantes: o conceito de camuflagem e de mimetismo. Quando nós falamos em camuflagem, é a capacidade do organismo de estar em um determinado meio, tirar vantagem desse ambiente, da estrutura do ambiente.
Então ele fica praticamente invisível com as condições ambientais. Então a camuflagem ela pode ser tanto boa para o predador, quando que ele quer buscar uma presa e não quer que a presa o veja, e também para a presa, que é mais fácil de se esconder do predador. Nós vamos ver dois tipos de camuflagem, a chamada homocromia, que o animal tem a mesma cor do meio, então o urso polar, que ele se confunde com a neve, ou a homotipia, em que o animal tem a forma de objetos que compõem o meio, como por exemplo o bicho-pau, que tem a forma do graveto, então ele fica em árvores que têm galhos secos e ele se parece com essa estrutura, que nós observamos no espelho que tem a mesma coloração do ambiente. Já o mimetismo, ele é semelhante à ideia da camuflagem, porém, ao invés do organismo se parecer com o meio, os animais, eles mimetizam, eles simulam se parecer com outros organismos, com o intuito de parecer com quem na verdade ele não é. Existe o mimetismo de defesa, que nós vamos ter dois tipos, o mimetismo batesiano, o qual os organismos tentam se parecer com espécies diferentes que têm um sabor ruim ou que são venenosos, que é o caso que nós temos da falsa coral, que não tem veneno, mas ela se parece com a coral verdadeira, e o mimetismo milleriano, que os animais se assemelham a outros organismos que têm gosto ruim e por isso os predadores não os atacam. E também o mimetismo de ataque, ou mimetismo pecaminano. Esses animais se misturam a outros parecidos para se aproximar da presa. Então, um exemplo que existe é o do butil, que se aproxima de um bando de outras aves para se aproximar da presa. Então, ele se mistura com outros organismos para se aproximar da presa. E aqui nós temos então uma aranha que se parece com uma formiga. Então é um processo de mimetismo, ele mimetiza a estrutura de uma formiga. Já a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, isso no início do século XX, aqueles que trabalhavam com a genética, eles acreditavam que apenas as mutações eram responsáveis pela evolução e que a seleção natural não influenciava muito nesse processo. Somente que alguns cientistas começaram a unir as ideias da seleção natural com a genética, o que foi formulado a teoria sintética da evolução, também chamada de neodarwinismo. Pegando as ideias de Darwin, essa teoria considera que a população como uma unidade evolutiva, pois é um agrupamento de indivíduos da mesma espécie que ocorre numa mesma área geográfica em um mesmo intervalo de tempo. Então, cada população ela apresenta um conjunto gênico, o conjunto de genes desse grupo, que pode ser alterado de acordo com os fatores evolutivos. Então, quanto maior for o conjunto gênico da população, maior será a variabilidade genética, maior será a diversidade genética. Então, os principais fatores evolutivos que vão atuar sobre esse conjunto gênico da população, nós vamos dividir em dois aspectos: os fatores que tendem a aumentar a variabilidade da população, que seriam as mutações, que são aleatórias, e a permutação, o crossing over, que isso na produção dos gametas, lá na primeira fase da meiose, na prófase 1, nós vamos ter o crossing over, a troca de fragmentos entre os cromossomos homólogos. E fatores que atuam sobre a variabilidade gênica já estabelecida. Então já existem os organismos, como eu posso ter um aporte de novos genes? Da migração, da deriva gênica e da seleção natural. Repare que nós temos agora conceitos de genética aliados ao processo
de seleção natural aliadas à teoria de Darwin. Então, sabe-se que uma população está evoluindo quando se verificam alterações nas frequências dos seus genes. Olha que interessante. Atualmente considera-se a evolução como um conceito central e unificador da biologia. E isso pode ser descrito pela frase do cientista Dobzhansky: nada se faz em biologia a não ser à luz da evolução. Nesse quadro, nós conseguimos observar semelhanças e diferenças entre o lamarckismo, o darwinismo e o neodarwinismo. Então, interessante nós observarmos em relação aos mecanismos de evolução. Para Lamarckismo, o ambiente e as necessidades dos indivíduos. Para Darwin, a seleção natural dos animais permite a sobrevivência dos mais aptos que se multiplicam. E no neodarwinismo é semelhante ao darwinismo, pois também defende a seleção natural e a sobrevivência dos mais aptos. Para Lamarck, seriam as necessidades dos organismos, porque eles se modificam. O papel do ambiente também é diferente no lamarquismo, no darwinismo e no neodarwinismo. No lamarquismo, o ambiente é o agente causador das modificações. Para Darwin, é o agente no processo de seleção natural. Ele vai ajudar a selecionar. No neodarwinismo, quanto à alteração do ambiente, as populações portadoras de variações favoráveis são naturalmente selecionadas por estarem melhor adaptadas a essa condição ambiental. Para nós finalizarmos esse assunto, o processo de seleção natural ele culmina com a ideia da especiação. Então, a especiação é um processo de divisão de uma espécie ancestral em duas espécies descendentes, isoladas reprodutivamente uma da outra. Então, é importante que entendamos que o conceito de espécie são organismos que, ao se reproduzirem, geram descendentes férteis. Uma nova espécie surge a partir do momento que essas espécies estão isoladas reprodutivamente. Então, de uma forma bem simplória, a especiação é a formação de novas espécies de seres vivos. Nós vamos observar que o isolamento reprodutivo é o fator que determina a origem de uma nova espécie. Pelo processo de especiação, nós vamos observar três tipos. A primeira delas é a especiação alopátrica. Ela vai se basear na formação de novas espécies a partir do isolamento geográfico. Esse isolamento geográfico, num primeiro momento, uma espécie será separada em duas, e esses dois grupos agora isolados vão passar pelo crivo de seleção, por fatores de seleção diferentes. Os cruzamentos serão apenas entre esses grupos. Então, nós vamos ter no primeiro momento um isolamento geográfico. Posteriormente, como existe cruzamento isolado entre as duas populações formadas, nós vamos ter finalmente um isolamento reprodutivo e a formação de duas espécies. Nessa imagem, nós conseguimos observar um organismo que está num determinado ambiente e nós separamos dois grupos, portanto um isolamento geográfico. Pode ser um rio que se formou entre dois grupos, pode ser uma grande pedra que caiu separando duas populações, enfim, um fator que isole geograficamente e não permita mais o contato entre dois grupos. Esse fato vai levar com que tenha um processo de seleção diferente, mutações diferentes, processo de permutação diferente, a morte dos organismos, a chegada de algum outro organismo que, com o passar do tempo, levará à formação de duas espécies. Essa primeira de cima, que tem essa característica dos olhos grandes, o corpo verde escuro e um verde mais claro, e a outra espécie azulada. Porém, as duas têm uma ancestralidade comum.
Outro tipo de especiação é a especiação parapátrica. Esse tipo de especiação não ocorre isolamento geográfico, mas a população vive numa área muito grande e que existem diferentes ambientes nessa área. Mesmo não tendo uma barreira física, como a população está numa área muito grande, não vai ocorrer cruzamento aleatório entre os organismos. Aqueles que estão no extremo do ambiente não vão ter tanto contato com aqueles que estão numa região mais próxima. Dessa maneira, nós conseguimos observar nessa imagem que os organismos nessa área grande, esses organismos que estão aqui à esquerda em verde, eles não terão contato com esses que estão à direita em azul. Porém, nós vamos ter uma área que existe, uma interface que existe entre os dois organismos. Esse distanciamento pode levar a esses grupos que estão separados a um processo de especiação, chamado de especiação parapátrica. O último tipo de especiação é chamada de simpátrica. Simpátrica porque elas estão juntas, têm a mesma origem, o mesmo local de nascimento e não vai envolver também o isolamento geográfico. Isso ocorre quando duas populações da mesma espécie vivem em uma mesma área, mas não há cruzamento entre as mesmas, o que leva a diferenças que vão resultar na especiação. Então, nesse tipo de especiação, existe uma barreira biológica que impede o intercruzamento. Nós vamos observar que dentro dessa perspectiva da especiação simpátrica, existem dois mecanismos que poderiam explicá-la: a seleção disruptiva e alterações cromossômicas nos organismos. Então reparem, à esquerda nós temos a população única, todas com a mesma característica, e no segundo quadro, organismos com características diferentes e todos eles vivendo na mesma área. Então nós temos aqui um caso de especiação simpátrica. Então é isso. Essa foi a nossa aula sobre evolução. Espero que tenham gostado e eu vou deixar na descrição do nosso vídeo o link para aqueles que queiram acessar essa aula no Prezi. Um grande abraço para todos e bons estudos!